Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, que ilumine a minha leitura e ilumine a vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Hoje eu vou ler Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus na Galileia. Os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a fama correu por toda a Síria,
e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Bom, Jesus foi tentado pelo demônio, não cedeu à tentação do demônio, que ofereceu tudo que ele poderia dar. Mas Jesus resolveu servir a Deus e foi servido pelos anjos. Depois, Jesus foi para Galileia e chamou os primeiros discípulos, que eram pescadores, e começou a curar pessoas com diversos males. E isso começou a ser espalhado pela população. Ele começou a fazer o seu trabalho na Síria, né? Nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias que haviam entre o povo, e as pessoas começaram a trazer outras pessoas doentes para que ele curasse. Lógico, quem que não está padecendo ou vendo alguém padecer com uma doença não quer o bem daquele ser, né? O Espírito foi responsável tanto pelo encontro como pelo jejum de 40 dias. O conceito bíblico de tentação é um teste para demonstrar genuinidade, fidelidade e caráter. Tentação. Jesus, ele não fingiu ser tentado, sua tentação foi real. Essas tentações confirmaram sua qualificação para ser o Messias de Deus e o nosso Redentor. Todas as referências ao tentador são pessoais, determinando sem dúvida que Satanás é uma pessoa e não apenas uma influência maligna. É um retrato do adversário, né? A defesa de Jesus consistia em duas coisas: as Escrituras, as primeiras palavras de Jesus quando iniciou seu ministério público foram: está escrito. E 2, obediência imediata. Essas mesmas armas estão disponíveis aos cristãos. Satanás não tentou argumentar contra as Escrituras. Jesus, mais tarde, recebeu do Pai tudo o que Satanás lhe havia oferecido: anjos para servi-lo e toda a autoridade sobre o céu e a terra. Embora Satanás tenha finalmente partido, essa não foi a única ocasião em que Jesus foi tentado na terra. Jesus foi tentado muitas outras vezes. E nós sabemos, é só ler a Bíblia que você vai encontrar Jesus sendo tentado muitas outras vezes. Agora eu vou ler para vocês sobre o novo casamento, um enorme desafio. A questão do casar novamente está relacionada de perto com a questão do divórcio. A Escritura aponta a união permanente e monogâmica, ou seja, monogâmica entre duas pessoas, como sendo o plano do Criador. Para compreender a linguagem forte da palavra de Deus a respeito desse assunto, olhe em toda a Escritura para ver como Deus valoriza o casamento. O vínculo matrimonial entre marido e mulher
é o mesmo vínculo de parentesco que existe entre pais e filhos e entre Deus e sua criação. Alguns argumentam que casar novamente nunca é admissível. Outros destacam que os ensinamentos de Jesus sobre o divórcio incluem uma exceção e concluem que isso implica em permissão para casar novamente. Enquanto outros sugerem que o significado compreendido do divórcio na lei antiga incluía a liberdade para casar novamente, sugerindo que um novo casamento é proibido somente depois de um divórcio inválido. Finalmente, há aqueles que negam que Jesus dá uma justificativa para o divórcio no sentido moderno, embora admitam que casar novamente é permissível se a reconciliação com o cônjuge divorciado é considerada impossível por causa da morte ou de um novo casamento do cônjuge divorciado com outro parceiro, ou se o cônjuge divorciado é um descrente que se opõe à reconciliação. Então, aqui, gente, eu acredito que o casamento, ele torna duas pessoas uma só, ok. Infelizmente, há uniões que o divórcio é inevitável. Tem casais que um dos cônjuges bate muito no outro, machuca, chegam até matar. Tanto a mulher agride o homem, quanto o homem agride a mulher. Na maioria das vezes, nós temos a maioria de homens que agridem suas mulheres. E quando eu falo em agressão, não é só agressão física, é agressão com palavras também, que coloca a mulher lá embaixo. Chama ela de burra, de ser uma má mãe, de ser uma pessoa não muito boa e vice-versa. Tem mulher que também coloca o homem bem para baixo. Isso legalmente, psicologicamente, não é legal. Como que duas pessoas que se amam, porque se casaram é porque se amam. Como que duas pessoas que se amam conseguem viver sobre o mesmo teto, educar seus filhos com dignidade, um destratando o outro o tempo inteiro? Ou um fala para o filho fazer assim, o outro fala para o filho fazer assado, e vice-versa. Então, ou agressões que deixam o outro muito machucado. Às vezes as pessoas chegam a ser torturadas mesmo pelo seu cônjuge, né? Principalmente pelos homens. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou falando porque nós vemos aí, nós estamos no século XXI, nós vemos na televisão, nós temos a Lei Maria da Penha no Brasil. Por quê? Porque a mulher conversou com seu esposo, que com muito cuidado, com muita calma, que o casamento dele já não era mais o mesmo e ele a maltratava muito com palavras. E aí, durante a noite, enquanto ela dormia, ele deu um tiro nas costas dela, deixando-a paraplégica. Ela vive até hoje numa cadeira de rodas. Então, é muito triste vermos esse tipo de coisa. Duas pessoas assim não podem sobreviver sobre o mesmo teto. Como criar os filhos desta maneira, né? E muitas vezes acontece do casal se divorciar, já para evitar um mal maior, divorciam-se e você vê ou o ex-marido ou a ex-esposa
colocando os filhos do casal contra o outro ex-cônjuge. Isso é difamador, é covarde, né? Então, eu penso que o divórcio deve acontecer, sim. E aqui, no que eu acabei de ler para vocês, a Bíblia da mulher fala que há momentos em que Jesus era a favor do divórcio. E eu acredito que inteligente como Jesus era, quando veio à Terra, e é até hoje no plano espiritual, eu acredito que ele vê o sofrimento aí de muitos casamentos, e eu acredito que ele não fica feliz vendo um casal viver um maltratando o outro e juntos ali porque não podem se divorciar. Eu acredito que Jesus vai ficar mais feliz vendo o casal separados e felizes, cada um no seu canto, do que juntos e se maltratando. Bom, continuando aqui. Apesar dessas diferenças de interpretações bíblicas, é possível traçar algumas conclusões importantes. Uma vez que o divórcio é seguido de um novo casamento, não há como voltar atrás. E o rompimento de um casamento é doloroso, deixando suas cicatrizes em todos os envolvidos na tragédia. E é realmente isso. Eu sou divorciada, deixei meus filhos crescerem para poder fazer o meu divórcio, mas mesmo assim é muito triste. 2. Deus vê o relacionamento de uma só carne como algo permanente e enlaçado, porque Ele é a imagem que escolheu para demonstrar o seu relacionamento para com seus filhos. Por esse motivo, Ele guarda o lar com grande zelo. 3. Jesus não oferece diretrizes divinas, nem mesmo desculpas aceitáveis para desfazer essa aliança divina, mas observa que a dureza do coração humano faz dessa tragédia uma realidade nesse mundo pecaminoso. 4. A ação da Igreja e dos cristãos sempre deve ser redentora. Ou seja, com Deus, perdão é como se fosse o pecado nunca tivesse existido. Nenhum pecado ou tragédia está além do perdão de Deus. Depois de buscar e receber o perdão de Deus, uma mulher que casa novamente tem um novo entendimento de graça inacreditável de Deus. Ela deve então procurar novamente um entendimento do plano de Deus para o casamento, comprometer-se de todo o coração em seguir esse plano e considerar seus votos de casamento um compromisso diante do Senhor. Belíssima reflexão, belíssima leitura, amei fazer essa leitura. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.